criançada. Então hoje a tia Cássia vai contar mais uma história da Bíblia para vocês. Hoje eu vou contar a história de Daniel na cova dos leões, tá? Olha, Daniel era um homem, aqui no nosso desenho, esse aqui vai ser o nosso Daniel, tá? Daniel era um homem que amava muito a Deus. E ele vivia num reino e ele era muito querido pelo rei. Porque Daniel fazia tudo muito certinho, né? Tudo que davam para Daniel fazia com muito cuidado, muito bem feito. Então o rei gostava muito de tudo que Daniel fazia. Mas olha só, lá no reino, tinham 3 homens que também trabalhavam para o rei, que morriam de inveja, de ciúmes de Daniel, porque Daniel era querido pelo rei. Esses homens ficavam observando Daniel para ver se Daniel fazia alguma coisa errada para ir contar para o rei. Mas imagina, eles nunca conseguiram descobrir nada que Daniel fazia errado. Então olha o que aconteceu. Um dia esses homens inventaram uma história e falaram assim para o rei: olha, rei, o senhor é o cara mais importante desse reino. O senhor, na verdade, para nós é um Deus. Então a gente tem uma ideia. O senhor deveria fazer uma lei em que todas as pessoas devessem orar, fazer uma oração para o senhor, rei. Porque o senhor é como um Deus, mas ele não era um Deus, né, gente? O rei ficou se achando muito importante, achou aquela ideia muito legal, então ele fez essa lei. E quando um rei fazia uma lei, ele não podia voltar atrás. E aí olha o que aconteceu. Todas as pessoas do reino tinham que, quando fizessem uma oração, fazer uma oração para o rei. Mas Daniel amava o Deus verdadeiro e ele só faria essa oração ao único Deus do céu, não é? Será que Daniel ia desobedecer a Deus para obedecer essa lei estranha? Não, né? Então olha o que aconteceu. Daniel, ele falava com o Papai do Céu 3 vezes por dia. Ele falava bem de manhãzinha, ele falava na hora do almoço e ele falava no final da tarde. E ele ficou preocupado com aquela lei que inventaram, mas ele não ia deixar de falar com o Papai do Céu. Então, aqueles homens malvados ficaram observando Daniel, né? Para ver quando é que Daniel ia falar com Deus. E aconteceu. Daniel se ajoelhou e foi falar com o Papai do Céu. E aí aqueles homens correram falar para o rei: rei, teve um homem aqui no nosso reino que não obedeceu àquela lei. Que todas as pessoas deveriam fazer uma oração só para o senhor, rei. Tem um homem aqui no nosso reino que se ajoelhou para falar com o Deus do céu. E o rei ficou muito bravo. O rei falou: quem é esse homem, né? E aí eles falaram: esse homem é Daniel. E aí Daniel foi preso por causa disso, né? Naquele tempo, se as pessoas desobedecessem a ordem do rei, elas seriam jogadas numa caverna onde tinham leões famintos. E Daniel, pobrezinho, foi jogado lá na cova dos leões. Mas Daniel, claro que quando Daniel caiu lá no meio dos leões, Daniel teve medo. Mas Daniel confiava em Deus. E Daniel fechou os olhos e pediu para Deus para protegê-lo lá dentro. Olha lá Daniel no meio dos leões. Olha a cara dos leões ferozes, né? Adivinha o que aconteceu? Olha só. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Então, olha só, no meio de um problema muito grande, né, muito terrível que Daniel estava, Daniel resolveu confiar em Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel, mandou um anjo que fechou a boca dos leões. E Daniel foi salvo. Então, se você tiver algum problema, você também pode fechar os seus olhinhos aí em casa e pedir a proteção do Papai do Céu, tá bom? Um beijo, até a próxima história.